Coisa, fala de coisa. Deixa eu Desculpe a delicadeza, né? É só para pontuar. Com relação ao que a Tereza está falando do Conjapa, Tereza, esse procedimento do Conjapa não é meu, né? Acho que não é meu. Não estou falando que é do senhor. Eu quero dar satisfação. Se fosse meu, eu poderia responder, mas eu vou levar o seu pleito, vou identificar com quem está esse procedimento e vou levar o seu. Okay? Não, eu sei o caminho todo dele, eu só estou dando um exemplo. Sim, não, mas eu acho que tem que dar uma resposta. Porque um exemplo que quando você tem um negócio que não funciona, aí você vai atrás para funcionar e aí demora tanto que a coisa continua a funcionar. Bom, com relação à pergunta da região metropolitana, da Elza, não só a Elza, infelizmente a região metropolitana tem toda uma, né, mas não funciona, certo? Não funciona. Para ver ainda a região metropolitana realmente funcionar. Não vi ainda isso funcionar, certo? Essa discussão, por exemplo, por ocasião do plano diretor de 2006, a gente nós fizemos uma sugestão para que se criasse uma faixa não edificante nos limites do município, para que não ocorresse a conurbação. Isso passou. Então o que acontece? A gente está caminhando para grande Campinas, certo? Vamos ter municípios conurbados, com perda de identidade local e as consequências que isso traz, certo? Você não sabe mais se você é campinense, se você é bauliense, se você é humanesense, certo? Isso é muito grave. Então, acho que a região metropolitana tem que ser fomentada, tem que ser discutida e tem que se fazer valer, certo? Com relação ao loteamento em Santa Paula, a luta não acabou ainda. Nós tivemos uma decisão mais ou menos estranha e desfavorável do TJ na ADIM, certo? Mas isso não acabou. Com certeza que essa questão não está enterrada ainda, mesmo depois daquela decisão da ADIM, certo? Tem umas minúcias aí que depois, se a senhora quiser, eu posso pontuar para a senhora. Acho que era isso. Não, o GNO e o negócio do TAC das glebas, lá em 2011, tá. Que hoje em dia, é que o senhor estava conversando, eu falei que a gleba do Parque da Mata não está cadastrado na prefeitura. Beleza. Em 2013. Eu vou pedir para você me procurar depois pessoalmente, porque não é o foco hoje da discussão, para a gente entender o que você está questionando e, se for o caso, explicar, mostrar, trabalhar junto, como você sabe que a gente faz, né? Tereza é a nossa frequentadora nossa visitante frequente, mais do que o Thiago. Meu terceiro emprego, porque meu segundo é na prefeitura e lá é o terceiro. Acho que o GNO, o que ela está perguntando é que tem questões que a gente tem na cidade de Campinas que não precisam nem de participação urbana para a gente saber que aquela urbanística não suporta. Por exemplo, aquele prédio da construtora GNO ter tentado ser construído naquela parte do Cambuí. E a gente não precisaria nem da primeira licença para saber que não... Só para encerrar, mas para não se estender no assunto, a legislação de Campinas é um horror. É um horror. Você não consegue entender por que esse pode e por que aquele não pode. Certo? É de chorar. Você pega a legislação de Campinas, é de chorar. Essa declaração de não incomodidade, porque isso daqui foi uma grande pessoa que inventou isso. Não existe jurídico. Como é isso? Apenas também não vou prolongar, mas dois pontos me tocaram sensivelmente. O primeiro da região metropolitana, porque justamente foi o tema da minha tese de doutorado. Então, assim, gostaria até de ouvi-los, mas até já trazendo uma nova contribuição, quem sabe fazermos um evento a respeito, porque a ideia está como... Mas a intenção é essa mesmo. Eu estou favorecendo a ideia que eu defendi a existência do ordenamento jurídico de um plano diretor metropolitano no que toca aos aspectos urbanísticos. E nós estamos verificando exatamente em todo o tratamento das políticas de resíduos sólidos, mobilidade urbana, saneamento, da questão da metropolitanização, no sentido do surgimento do interesse regional. Então, vejam, até mesmo ontem, conversando com um colega, ele estava dizendo que está enfrentando uma questão jurídica na região lá de Cuiabá, onde pela primeira vez estão contratando um parecer, eventualmente, para se fazer um poder concedente. Tudo isso está sendo delineado, como o doutor comentou, é muito novo no nosso ordenamento. Região metropolitana não é ente político, e a primeira discussão, quem é o titular do interesse regional? Os municípios, o Estado, de que forma? Nós tivemos a decisão do Supremo acerca
de um ano atrás a respeito do saneamento, dando um tratamento de paridade entre os municípios e estados. Enfim, vai ser um poder concedente. Como tratar? Eles estão até tentando implementar um sistema de transporte que é um veículo leve. Aí, como fazer com que se articule com o transporte local dos municípios? Está começando, né? É um congraçamento das cidades que do interesse regional. Então, de fato, e tem a discussão do Estatuto da Metrópole, que passou agora na Câmara, vai começar a ser encaminhada a discussão no Senado. Tudo isso começa a se viabilizar aqui no nosso ordenamento. Então, trago até a sugestão, mas muito bem tocado. Claro, a ideia é assim, eu posso até disponibilizar para ler ainda, mas eu vou fazer uma série de considerações e tudo mais para uma eventual publicação. Mas fico feliz que isso já esteja sendo debatido aqui. E por fim, a questão rapidamente da vinculação ou não da audiência pública, bem interessante, porque é justamente isso que faz com que muitas vezes o evento seja desconsiderado. Juridicamente, o que se debate? Como a audiência pública é fruto da democracia participativa, existe uma comparação. Bom, a democracia representativa ainda assim tem uma ponderação um pouquinho maior no sentido de você ter um maior nível de representatividade. Porque, por vezes, numa audiência pública, você tem um pequeno número de pessoas, dependendo da maneira como foi manipulada, apenas o empreendedor, enfim, e até que ponto que foi viabilizado lá pode vincular uma série de decisões posteriores. Mas aqui, para não perder a esperança, o que é trabalhado no sentido da vinculação? A motivação do ato. Se ela for feita de maneira correta, você deve ponderar numa ata todos os argumentos, e se a administração pública decide manter aquele empreendimento, apesar de estudos demonstrarem o contrário, a população ser contrária, ela tem que motivar, inclusive tecnicamente, por que ela está optando, para justamente gerar um controle judicial posterior. Então, nesse sentido, precisa trabalhar essa vinculação, não no sentido de colocar, olha, a população não quer, portanto a administração pública obedece, mas a motivação, do ponto de vista jurídico, tem um valor relevante para esse controle judicial posterior. Você também precisa ter esse controle. Sim, é um aperfeiçoamento, mas concordo. Bom, eu vou ser bem breve também. Eu só queria falar uma coisa que o Thiago comentou e eu também não esqueci de responder, é a questão da validade da legislação, e eu acho que também tem a ver com a questão que o Alves colocou da nossa zona 7, de desconsiderar que o atual executivo está desconsiderando. Bom, aí tem uma discussão sobre filosofia do direito, que é a força. Quem tem a força? O braço entendeu? O monopólio da força em última instância. Porque a gente vê uma série de ilegalidades que estão de pé. E fica de pé. Entende? É ilegal. E aí você recorre ao judiciário, o judiciário confirma, ou demora 10 anos para dar uma resposta, já tem gente morando. É um exemplo. A Tereza acompanhou bem a questão. Lá, o portal da Mara. Exato. Ou então, absolutamente irregular, exatamente. só que lá não precisa demolir. Ou então, assim, precisa tirar as pessoas, então, porque é fato sim. consumado. Aí, assim, por exemplo, E tá em cima de uma quebra não cadastrada, em cima de um viário, o carteiro não chega, porque é produtores de hortolândia. goiaba dali, que exportavam goiaba Mais orgânica, que coisa? perderam a Tem sua mais certificação coisa pra orgânica por conta do empreendimento ilegal, irregular, e está de pé. Entende? Agora, para quem que a prefeitura funciona? Para quem o Estado funciona? Para 20 famílias que moram no Campo Belo, que a gente acompanhou e a Defensoria que fez a ação, e a Defensoria conseguiu eliminar para que os moradores ficassem naquela área, e porque a Defensoria perdeu em primeira instância, ela já estava recorrendo, a Prefeitura, a atual administração, com a Guarda Municipal, foi fazer uma suposta reintegração de posse naquele local. Para essas pessoas, a força funciona. Com a guarda municipal. Com a Guarda Municipal. Quando ficou explícito, eles só conseguiram derrubar 2 barracos. Já estavam no chão. De pessoas que estavam no horário de trabalho. Derrubaram com as coisas dentro. Para essas pessoas, o Estado funciona. A repressão ao ilegal se efetiva. A GNO está lá inteira. Então,
Só para concluir, então, é uma grande discussão. Por que a polícia não E a vai lá? questão Todo dia eu vou no Ministério da Público questão reclamar disso. regional, é isso. Eu acho que a grande questão que falta é o ente jurídico da região metropolitana. Nós temos um... Então, exatamente. 12%. Exatamente. Tem a questão de transporte. Isso. Sim. O parlamento metropolitano que é falado aí é uma mera perfumaria que se troca de prefeito ali para fazer uma graça. Bom, por fim, eu só queria lembrar que para quem não conhece, tem um livro de um urbanista americano chamado Mike Davis. Ele escreveu um livro chamado Planeta Favela, que ele discute os grandes conglomerados urbanos mundiais. Ele cita Campinas. Ele cita que está se construindo um mega conglomerado urbano que vai da cidade de Campinas à cidade do Rio de Janeiro. Uma massa urbana contínua de Campinas ao Rio de Janeiro sendo construída. E quando a gente vê bilhões sendo discutido para coisa de trem-bala, a gente vê que as políticas públicas vão muito eficazmente nesse sentido. E eu acho que a gente está aqui, ter pessoas nessa sala a essa hora, 10h30 da noite, me anima, que eu acho que a gente tem muitas batalhas e que sabe vitórias para frente. Obrigado.